Na cultura em que vivemos, carro não é mais apenas um meio de transporte. Ele é um estilo de vida, um esporte, um hobby e ao mesmo tempo paixão. O movimento automobilístico vem crescendo nos últimos anos devido a filmes e jogos, mas principalmente pela internet. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa cultura e mostrar como ela impacta na nossa sociedade. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Para todos aqueles que são fãs de carros, vão curtir bastante os vídeos que eu vou trazer aqui. Tudo começa quando você, jovem, está finalizando seus estudos e sonha em ter um carro para trabalhar e fazer faculdade. Esse é apenas o começo do sonho. Você se envolve em grupos online, acompanha criadores de conteúdo e estuda qual é a melhor opção para o primeiro carro. Muita gente filtra as escolhas de carro como escolha racional contra só se vive uma vez, no qual a racional é comprar um carro 1.0, relativamente barato, e a outra opção é um carro 2.0 cheio de manutenções para fazerem um sonho. Bom, mas antes de falar de vida real, a gente sabe que esse sonho que a gente tem sempre começa nos videogames. Quando você escolhe seu primeiro carro ali no Forza ou no Need for Speed, eu acredito que a paixão sempre começa nas telas dos nossos videogames. E é dali que a gente tenta tirar algum sonho e algum dia fazer com que ele se torne realidade para nós. Na hora de fazer esse vídeo, eu tava pensando assim, eu preciso colocar uma cena muito impactante que fez parte da vida de todas as pessoas que gostam de carro, e eu acabei escolhendo essa cena do Velozes e Furiosos, Desafio em Tóquio, que é uma situação muito interessante. A pessoa chega na cidade, já se depara com carros de corrida, e eu acredito que todo mundo já sonhou com esse tipo de cena. Todo mundo já sonhou em chegar em alguma cidade e começar a correr e fazer racha. Isso é alguma coisa que é algo que sempre se passa na cabeça de quem tá assistindo esse filme. Bom, mas agora vamos falar um pouco sobre o nosso país, o nosso Brasil, e falar de alguns carros que realmente fizeram sucesso por longas gerações. Marcado por 8 gerações, a linha Gol da Volkswagen marcou forte presença entre os jovens, especialmente nas versões esportivas como o Gol GT e Gol GTS, que ajudaram a construir a cultura de personalização e paixão por carros. Há diversas opiniões em saber qual foi a melhor geração de Gol. Como vocês puderam ver, eu coloquei a foto do Gol G3 e Gol G4, que foram carros que foram bem marcantes para minha história. Como um grande entusiasta da marca, eu acredito que todas as gerações foram muito importantes para todos e marcam a indústria automotiva até hoje. Outro carro que é muito bem falado na indústria automobilística é o Golf. É um carro de linha esportiva da Volkswagen, muito cobiçado entre os jovens, inclusive é o meu carro dos sonhos. É um carro excepcional, ele é bonito, ele é rápido, ele é confortável. Eu já tive a experiência de andar em um e realmente é um carro fora da curva mesmo que a Volkswagen fez. E para falar um pouco de Chevrolet também, nós temos os nossos maiores exemplos do Brasil, que são Astra, Vectra e Celta, que foram carros excepcionais na indústria, fazem sucesso até hoje. Realmente são carros excelentes, apesar de eu não conhecer muito sobre, mas todo mundo sabe, todo mundo vê em eventos de carro, eventos de corrida, eventos de racha, são carros que marcaram gerações. E quando a gente fala da Fiat, é impossível não falar do Uno e Palio, que foram carros populares que marcaram gerações inteiras e fazem sucesso até hoje no nosso mercado. E também podemos falar muito bem sobre Estilo e Marea, que foram carros de manutenção um pouco complicada. Alguns ganharam até a fama de ser bomba, mas eram carros que estavam à frente de seu tempo, e isso nós não podemos negar. Falando sobre um carro um pouquinho mais luxuoso, temos o nosso Honda Civic, que é um carro que marcou gerações, teve várias versões também,
E é um carro excepcional, não tem nem muito o que falar sobre, é um carro muito perfeito. E por último, Toyota. Carros japoneses realmente têm muito sucesso aqui no Brasil pela sua mecânica impecável. E o Corolla é a melhor opção que podemos falar sobre esse carro. É um carro excepcional na indústria automobilística e faz muito sucesso nos dias de hoje. Bom, e quando paramos para pensar sobre o que está acontecendo com a indústria automobilística hoje em dia, a gente sempre se depara com os jovens, que é a rapaziada mais nova que está entrando nessa cultura. E hoje em dia, basta você mostrar o seu carro e você já está dentro de um grupo social. Você não precisa ser milionário para participar desse tipo de grupo. Basta você ter um carro, fazer alguns vídeos sobre, e você já está dentro dessa cultura. É uma questão assim, a própria cultura abraça muitas pessoas que querem entrar nisso, entendeu? E quando você tem um carro e você quer entrar nessa cultura, você pode usar o Instagram, o Facebook, o YouTube, e isso é muito interessante, porque cada dia que passa, essa cultura só aumenta aqui no nosso país. Bom, para você ter uma noção, o nosso país chegou a ficar entre os 10 maiores produtores de veículos do planeta, com os polos industriais importantes em estados como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Para você ter uma noção, a Ford foi a primeira linha de montagem em 1919 aqui em São Paulo. E no começo os carros vinham desmontados de fora e eram apenas montados aqui. Então o processo de fabricação começou já em 1919 aqui dentro do nosso país. Isso é muito interessante de saber. Outro assunto interessante de falar também sobre a indústria automobilística é a personalização de design de carros, no qual a gente entra sobre personalização de peças, body kit, modificação de motores. Eu acho muito interessante essa área envolvendo essa cultura. E esse exemplo que eu coloquei no fundo é muito interessante. Era um rapaz que faz apenas modificações em Porsche e eu admiro muito esse tipo de trabalho. E para todos aqueles que já foram em eventos de carros, sabe que é uma experiência única na nossa vida. Cada evento diferente, é um carro diferente que a gente vê lá. E vai a minha recomendação a você que nunca foi, vá em um evento de carro na sua cidade que você não vai se arrepender. É uma experiência muito única. Bom, e esse foi o vídeo, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco sobre o conteúdo. Comenta aqui embaixo, só para eu conhecer mais um pouco vocês, qual é o carro que você sonha em ter. E nos vemos na próxima.